Explica pra gente um pouco sobre a urbanização, que as pessoas acabam, elas não pensam antes de fazer um projeto de um condomínio, e que agora essa parte, esse departamento que tu está trabalhando, que eu achei incrível, por isso que eu convidei ele, porque realmente essa insegurança urbana, né, que a gente... Conta pra gente um pouquinho essa história. Bom, na verdade, o que acontece, depois que eu saí da Polícia Ambiental, eu recebi um convite para trabalhar com licenciamento ambiental, né? E o que é o licenciamento ambiental? É você cumprir uma série de regras, uma série de documentos que os órgãos ambientais exigem, de modo que você possa empreender. Agora, nós estamos falando sobre urbanização. As pessoas precisam entender que o lugar onde elas moram precisa passar por uma série de licenciamentos. A rua, ela precisa estar prevista, a área verde precisa estar prevista, o saneamento precisa estar previsto, a parte de eletricidade precisa estar previsto. Então, essa série de necessidade das pessoas para você poder ter um ambiente urbano para morar, passa por licenciamento. Então, é super bacana as pessoas entenderem que assim, eu não moro num lugar que não foi, em geral, eu não moro num lugar em que não há uma série de cuidados para eu poder morar, eu, meus vizinhos e todas as pessoas. Então, quando você fala assim, olha, eu vou criar um bairro novo, então, para as pessoas entenderem, né, São Paulo era pequenininho e começou a se expandir, então a área rural passou a ser área urbana, a área rural passou a ser área urbana. Isso é um fenômeno de urbanização que acontece no Brasil inteiro e no mundo inteiro. Então, na medida em que as cidades vão crescendo, áreas cujo zoneamento eram rurais passaram a ser de expansão urbana ou áreas urbanas. E para que isso aconteça, a pessoa que está empreendendo, que está criando, às vezes é o próprio município, que está criando esses bairros, precisa seguir uma série de regras ambientais que estão dispostas no licenciamento ambiental. Você tem uma série de normas no Brasil para que o fenômeno urbano ele aconteça de forma adequada. Só que, Jô, por que a gente tem insegurança ambiental se a gente for falar em algum aspecto sobre a urbanização? Porque você tem uma série de bairros que são ilegais. As pessoas, por uma questão financeira, acabam se submetendo a morar em locais de risco. Mas não é risco de segurança de ser assaltado, não. As pessoas elas vão morar em topo de morro, elas vão morar em lugar onde tem vegetação, onde não tem nenhuma questão de sanidade, então não tem um esgoto, acessibilidade, e tudo isso gera risco para essas pessoas. Que foi o que ocasionou a morte de inúmeras pessoas no litoral norte, que tu falou no começo do programa. Isso. Porque realmente as pessoas que estavam lá em cima do morro, né, teve o desabamento. Isso é, como a gente costuma falar, isso é um caldo, é uma somatória de coisas. Então, começa com empreendimentos que a época em que foram feitos, então estou falando de alguns loteamentos, não se preocuparam com a questão de aonde as pessoas que vão trabalhar para mim aqui vão morar. Então, óbvio que são pessoas normalmente de um poder aquisitivo menor e elas acabam indo morar em locais onde em tese não se poderia morar. Então estou falando de morar em morro, fazem desmatamento. Então você tem hoje não existe mais isso, porque quando você faz um empreendimento, o licenciamento exige que você pense também, né, em relação ao entorno onde é que as pessoas que vão trabalhar para você vão morar. Então, isso é um aspecto importante. O segundo aspecto é também, e aqui fui do poder público muito tempo, há uma falta de atuação do poder público também, porque ao mesmo tempo que você tem pessoas indo morar em lugares regulares, você tem falta do poder público que fiscalize e oriente essas pessoas que aquele local não pode morar. Então, nós estamos falando de aspectos envolvendo licenciamento ambiental, envolvendo construções de bairros, mas nós também temos mudança climática. O que aconteceu no litoral norte? É um caldo de coisas, como eu falei. Pessoas morando em locais de risco, mudanças climáticas trazendo chuva numa intensidade não muito conhecida. Né? E, ao mesmo tempo, esses locais de risco em que essas pessoas moravam têm afloramento rochoso, uma baixa camada de terra. Quando você faz o desmatamento, a terra que era protegida pela vegetação não se sustenta, porque tem rocha embaixo, fica escorregadia, tudo vem abaixo. Então, isso então é uma insegurança, mas é provocada por uma série de questões. Fatores, não é só ou porque a pessoa foi morar num lugar irregular, que também não pode,
ou porque também tem mudança climática, tem uma série de questões, mas tudo isso é o que eu falei. Normalmente as pessoas só conseguem olhar até o umbigo delas, elas não veem que as suas ações, enquanto pessoa, refletem no mundo em que você está vivendo. Eu só penso no hoje, eu só penso em mim. Eu não consigo refletir, né? A questão ambiental exige uma certa reflexão e uma mudança pessoal em relação à natureza que nos envolve, né? O que eu consumo, as coisas corretas que eu faço, a legislação que eu sigo. Normalmente as pessoas não olham isso, porque isso exige uma série de cuidados. Então, falando de segurança ambiental só sobre o litoral norte, é mais ou menos esse o contexto. Incrível. Né? Então, veja que dá pra gente fazer vários programas. Bastante.